Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre centro de gravidade, que eu vou usar nessa aula um CG para especificar o centro de gravidade. Muitos confundem centro de gravidade com centro de massa, sendo que não é a mesma coisa. Sabemos que quando temos um corpúsculo, um ponto, como esse ponto azul aqui, ó, com uma certa massa m, dentro de um campo gravitacional G, esse corpúsculo, essa massa, fica sujeita a uma força chamada de força-peso, que é a força gravitacional. Para calcularmos a força-peso, fazemos sempre m, que é a massa do corpo, vezes o g, que é o campo gravitacional que está atuando sobre esse corpo. Agora, imagine um corpo extenso como esse avião. Ele é constituído por um conjunto de pontos e não apenas por um único ponto de massa m. Você pode imaginar que cada átomo, cada molécula que constitui esse corpo extenso, esse avião, possui a sua massa. Considerando que o avião esteja dentro do campo gravitacional da Terra, por exemplo, você pode imaginar que cada ponto, cada massa desse avião, cada átomo, cada molécula que constitui esse avião possui a sua força-peso. Então, um corpo extenso, ele não vai ter apenas uma força-peso, mas uma quantidade gigantesca, né, de forças gravitacionais, mais ou menos uma força associada a cada ponto de massa que o constitui. E aqui entra a ideia do centro de gravidade. Centro de gravidade é um ponto do corpo onde eu posso imaginar toda a força-peso ou a força-peso de todo o corpo atuando. Então, você pega um corpo extenso como esse avião, ao encontrar o centro de gravidade dele, eu estou colocando o centro de gravidade, ó, como, né, aqui, por exemplo, você pode imaginar como a força-peso de todo o corpo atuando num único ponto. É como se eu pegasse e somasse todas as forças gravitacionais, a força-peso de cada pontinho desse avião e concentrasse essa força num único ponto. A partir disso, eu posso desenhar apenas uma força, que seria o peso de todo o avião, né, de todo o corpo, atuando em um único ponto. Esse ponto é o que chamamos de centro de gravidade. Ou seja, o centro de gravidade é um único ponto onde podemos imaginar a atuação de toda a força-peso de um corpo. Como exemplo, ó, imagina que eu tenho esse corpo extenso, vamos supor que o centro de gravidade é ali, ó. Então eu posso imaginar que naquele ponto nós teremos a atuação de toda a força peso desse corpo, né? E aí calculamos o peso fazendo a massa do corpo, de todo o corpo, né, a massa total do corpo, vezes a gravidade, o campo gravitacional, onde ele se encontra. Agora, como se determina o centro de gravidade e qual a sua aplicação? Uma primeira aplicação, eu já falo. Vamos voltar, né, no avião, ó, no corpo extenso. Imagine eu trabalhar, resolver exercícios, né, projetos, considerando a força-peso de forma separada. Imagina cada átomo, cada molécula desse avião com a sua força-peso. Isso fica inviável, né? Dá para imaginar. Então é muito mais fácil, fica muito mais fácil estudar, desenvolver projetos, imaginar
toda a força-peso desse avião num único ponto, né, que é o centro de gravidade. Então aqui está a primeira aplicação, né? A gente nunca desenha a força-peso separadamente. É inviável. Pensa, quantos átomos, quantas moléculas esse corpo possui. Então, a primeira aplicação é para possibilitar a resolução de exercícios, né, de projetos. A gente sempre imagina todo o peso do corpo como uma única força-peso atuando no centro de gravidade. Agora, como se determina a posição do centro de gravidade e quais as outras aplicações? Vamos lá. Para a determinação do centro de gravidade, da posição do centro de gravidade, a gente sempre faz uma média ponderada, da mesma forma que fazemos para o centro de massa. Então imagine aqui meu corpo extenso, né, meu avião, peguei 3 pontos como exemplo, apenas, 3 partículas, né, desse avião. Então imagina que esse ponto aqui, ó, esse, né, corpúsculo tem esse peso 1, esse corpúsculo peso 2 e esse outro peso 3. Aí você pode imaginar isso para todo o avião, para todos os pontos de massa, átomos, moléculas do avião. Então eu vou colocar esse corpo extenso, né, encaixado num eixo XY ou XYZ, e aí para determinar a posição em X do centro de massa, ou desculpa, do centro de gravidade, eu vou fazer uma soma da força-peso de cada ponto vezes a sua posição em X, dividido pela somatória da força-peso. A mesma coisa eu faço em Y, então para determinar a posição do centro de gravidade em Y, eu vou fazer cada força-peso vezes a sua posição em Y, dividido pela soma desses pesos. E a mesma coisa em Z. O que a matemática do ensino médio, a matemática básica, e aí lembrando, né, o nosso curso ele é para ensino médio ou pré-vestibular. Então a nossa matemática ela é fundamental, ela é básica, né? Então se você imaginar um avião, a matemática que a gente tem não consegue, né? Imagina como é que eu vou fazer a média para todos os pontos de massa do avião. Então concluo, para ensino médio e pré-vestibular, a gente não calcula, tá? É porque a gente não tem a matemática necessária para resolver essa operação, né? Como é que eu faço essa média? Imagina todos os pontos de massa de um avião, por exemplo, de um prédio. Então, para nossa sorte, para o ensino médio e pré-vestibular, a gente não tem exercícios que pede para calcular efetivamente. Mas você tem que saber, né, o significado de centro de gravidade, inclusive diferenciar com o centro de massa, que nós vimos nas aulas passadas. Então é importante ter assistido, né, as aulas passadas, que o curso é uma sequência de aulas. Então, devido à falta de matemática, que envolve uma matemática, né, da faculdade superior, a gente não tem exercícios que pede efetivamente para calcular o centro de gravidade, mas você tem que saber o significado de centro de gravidade, que é o que estamos vendo. Aí você pode olhar a forma de cálculo, né, que são médias ponderadas, e falar, ué, professor, mas então o centro de gravidade não é no mesmo local, não é a mesma coisa que centro de massa? Não. Dê uma olhada no próximo exemplo. Imagina esse prédio, que inclusive é um dos maiores do Brasil, né, se eu não me engano, tá, como o maior. Então a gente vai considerar, né, alguns detalhes. Primeiro, imagina que nesse prédio a massa dele está uniformemente distribuída. E segundo, como ele é muito, muito alto, existe uma diferença considerável entre o campo gravitacional na região mais próxima do chão e na região mais alta. Sabemos que o quanto mais próximo do solo, maior é o campo gravitacional. Então aqui eu chamei de G, ó, o campo gravitacional próximo do chão, e gelinho que está lá em cima. Então eu estou considerando aqui, ó, que o G, que é próximo do chão, é maior do que o G', a intensidade. Então, nesse caso, se a massa é uniformemente distribuída, é um corpo homogêneo, como vimos em aulas passadas,
o centro de massa dele, que é aquele ponto que a gente pode considerar toda a massa concentrada, vai ficar no meio do corpo. Então, posso imaginar um ponto aqui bem no meio do corpo, né? No centro geométrico dele, né? Então, vou colocar aqui, ó, centro geométrico. A gente viu isso em aulas passadas, né? Então, ali estará o centro de massa do corpo, considerando a massa uniformemente distribuída, um corpo homogêneo. Já como a gravidade na região de baixo desse prédio é maior do que a região de cima, quanto mais próximo do chão, maior a gravidade, né? A gente pode imaginar que o centro de gravidade ele vai ficar deslocado um pouquinho abaixo, ó. Então aqui fica o centro de gravidade, onde eu posso, né, imaginar a atuação de toda a força-peso desse prédio. Então ele não fica exatamente no centro de massa. Lógico que os engenheiros manipulam isso, né, para ser no mesmo ponto ou não. Então o cálculo da posição do centro de gravidade para ensino médio pré-vestibular você não vai encontrar, vai ser muito difícil. Se encontrar uma média, né, dá para resolver. Mas ter noção da diferença do centro de massa, do centro de gravidade, e que eles não precisam estar necessariamente no mesmo ponto, todo mundo tem que ter, tá? Então aqui, como a gravidade, né, na parte de baixa do prédio é mais intensa do que a parte de cima, e a massa está uniformemente distribuída, eu considerei isso como exemplo, então o centro de gravidade ele fica um pouco abaixo do centro de massa, sendo o centro de massa no meio do corpo, no centro geométrico dele. Legal? Agora, para a nossa sorte, nos exercícios, né, que a gente vai ter contato, posso falar que em 99,99% dos casos, se tratando aí de ensino médio e pré-vestibular, o centro de gravidade, onde a gente imagina, né, toda a força-peso do corpo atuando, a gente faz mg, né, massa total vezes a gravidade, ele vai estar no mesmo local, na mesma posição que o centro de massa, onde a gente pode imaginar toda a massa do corpo concentrada. Então guarde isso. Se o exercício não falar nada, e a maioria dos exercícios não vai falar, o centro de massa e o centro de gravidade, eles estarão na mesma posição. Então, sempre que ele pedir, né, o centro de gravidade, determina o centro de massa. Ali a gente pode imaginar toda a massa concentrada do corpo e a atuação da força-peso do corpo, né, de toda a força-peso, que a gente faz massa total vezes gravidade. E como determinar o centro de massa, aí a gente viu em aulas passadas, então se você não assistiu, assista, é importante, tá? Outra aplicação muito legal do centro de gravidade é sobre o equilíbrio de um corpo. Então imagine aqui que eu tenho um corpo, ó, corpo extenso, né? Não estou considerando esse corpo como um ponto. Vou achar o centro de gravidade dele, que se não falar nada é no mesmo ponto que o centro de massa, vamos supor aqui, ó. Então aqui está o centro de gravidade. Então ali, ó, eu posso imaginar a atuação de toda a sua força-peso, que a gente faz mg, né? Se eu quiser que esse corpo fique em equilíbrio estático, fique em repouso, basta eu criar uma força, seja ela qual for, contrária à força-peso, atuando exatamente no centro de gravidade. Se eu criar uma força contrária à força-peso, atuando no mesmo ponto que a força-peso, então a intensidade, o módulo de F é igual ao módulo de P, essas duas forças, olha, se equilibram. A partir do momento que essas duas forças se equilibram, a resultante das forças é igual a zero, então a soma das forças é igual a zero, que é a força resultante, né? Esse corpo ele vai ficar em equilíbrio.
em repouso, por exemplo. Dê uma olhada nos próximos exemplos, que legal, ó. Muitos já devem ter visto esse passarinho, que é vendido até em lojas de brinquedo, né? Então é um passarinho de plástico, e aí você coloca o dedo no bico, para quem nunca viu, e ele fica em equilíbrio no ar. Então, isso aqui é uma brincadeira, né, de centro de gravidade. Se você determinar o centro de gravidade, está bem aqui no bico. Então aqui, ó, está atuando a força-peso de todo o passarinho. E aí a pessoa, ó, exerce uma força com o dedo contrário à força-peso. Então essas duas forças se equilibram, mantendo o passarinho em equilíbrio no ar. E aí a partir de agora, tá? Sempre que a gente, né, quando a gente não falar nada, guarda isso. O centro de gravidade fica no mesmo ponto que o centro de massa, porque o corpo é pequeno e não tem uma diferença no campo gravitacional que atua no corpo, tá? Então, sempre que não falar nada, essa é a condição. Aí, olha esse outro exemplo, que legal, ó, esses artistas, né? Acho que são até militares. Então, como é que eles conseguem fazer isso? O raciocínio é o mesmo. Então, eles distribuem a massa de tal forma para que o centro de massa ou centro de gravidade fique mais ou menos aqui, vamos imaginar, né? Então eu posso imaginar a massa de todo o conjunto aqui, e aí a força normal que a moto troca com o piso fica na mesma direção e contrária, que daí a força entre a moto e o piso. Então, como ela fica na mesma direção que a força-peso, sentido contrário, elas se anulam, mantendo aí o sistema em equilíbrio. A dificuldade aqui é manter, né, o centro de gravidade ou centro de massa exatamente na mesma direção de aplicação da força normal, né? Olhem esse outro exemplo, ó, que legal, né? Eu já vi muito artista fazer isso aqui com pedras, em praias, por exemplo, né? Eles empilham pedras assim, fica legal. Então, como é que ele conseguiu fazer isso? Ele manipulou aqui, né, de tal forma que o centro de massa do conjunto ou centro de gravidade, né, fique em cima dessa linha aqui, ó, aqui, por exemplo. Então, se você determinar aqui onde está o centro de massa, está ali. E aí aqui, posso imaginar o centro de gravidade também, então ali eu tenho a força-peso atuando de todo o conjunto, e aí a força normal trocada com a mesa fica na mesma direção. Então elas ficam opostas, contrárias. Então elas se equilibram também, mantendo o conjunto em equilíbrio. Então esses exemplos de equilíbrio, né, que a gente vê às vezes, é só isso, é a manipulação, a gente manipula o local do centro de gravidade, o centro de massa, a partir da distribuição das massas, né, de tal forma que fique num ponto que eu tenha outra força contrária, nesse caso é uma força normal. E isso aqui também, né, é muito comum, principalmente quando tem físico num restaurante, né, quer brincar com os amigos, você entrelaça os garfos, né, coloca um palito ali e outro palito aqui, olha, e fica em equilíbrio, igual o passarinho. Então ele manipulou aqui as massas, né, a distribuição das massas de tal forma que o centro de gravidade ou centro de massa fica exatamente nesse ponto. Então aqui eu tenho a força-peso de todo o conjunto atuando, dos dois garfos e desse palito, né, que está saindo aqui dos dois garfos. Os garfos ficam entrelaçados. E aí, esse palito que vem aqui de baixo, ó, ele faz uma força para cima no mesmo ponto que está o centro de massa ou centro de gravidade, no mesmo ponto que está a força-peso de todo o conjunto. Aí, essa força F para cima é aplicada por esse palito que ele está segurando aqui, ó. E essas duas forças se equilibram, mantendo o conjunto em equilíbrio, né? Essas duas forças se anulam, igual o passarinho, né? E o mesmo se aplica para artistas de circo, né? Que é muito legal, né? Então ele consegue manipular aqui, né? Equilibrar
E aí o difícil é isso, é lógico, né? Envolve muito treinamento, né? Para o cara conseguir manipular os seus músculos para ficar ali em equilíbrio, de tal forma, né? Ó, aqui, ó, eu posso imaginar uma força normal trocada com a mesa. Então vamos supor, né, que o centro de massa, o centro de gravidade do corpo, ó, fica aqui. Então aqui eu posso imaginar a força-peso de todo o conjunto atuando. E aí eu vou ter uma força normal trocada com a mesa está estática. E aí todo o conjunto não, né, ele vai equilibrando ali, né, jogando para a direita e para a esquerda, que essa é a dificuldade. Mas ele mantém o centro de massa, o centro de gravidade ali nesse eixo, que é a mesma direção, o mesmo eixo de atuação da força normal trocada com a mesa, que está fixa. Essas duas forças se equilibram, mantendo ele estático ali, né? E por último, ó, esse aqui é lindo, né? Outro exemplo aí de artistas, né? Que o raciocínio é o mesmo. Então, se você reparar, ó, aqui eu tenho uma quantidade de massa, ó, aqui uma quantidade de massa, ó. Então, eles distribuem a massa de tal forma. Ou seja, eu posso imaginar que o braço esticado desse artista é de extrema importância. Porque se ele encolher o braço, a distribuição da massa não é mais a mesma. Então, esse braço esticado dele aqui, ó, ele pode compensar a perna ali esticada do outro. Ó. Então, eles manipulam, né, a distribuição de massa ali de tal forma, e aí se você olhar tem um ponto fixo aqui embaixo, criando uma força normal com o chão, né? O chão é a única coisa fixa, o resto eles equilibram, né? Eles conseguem manipular. Então ele, imagino pelo desenho, ó, que ele mantém o centro de massa ou centro de gravidade nesse eixo aqui, ó. Vou fazer de outra cor, ó, né? Que é um eixo vertical aqui, ó. Ele mantém o centro de massa ou centro de gravidade, ó, exatamente em cima desse eixo. Vamos supor aqui, né? Então ali fica o centro de massa ou centro de gravidade. Então aqui eu posso imaginar a força-peso de todo o conjunto, dos três juntos. E aí por que nesse eixo? Que é esse eixo, ó, que está o contato do pé dele com o chão. Então aí eu vou ter uma força normal contrária trocada com o chão, né, no mesmo eixo vertical, equilibrando a força-peso do conjunto. Então eles, né, equilíbrio que é o difícil, né, óbvio, por isso que eles conseguem ficar em equilíbrio com o mínimo de esforço, inclusive, né, por isso que a força que esse cara está fazendo, ela não é tão grande, ou que esse cara está fazendo também não. Porque eles mantêm ali o centro de gravidade ou centro de massa no mesmo eixo de aplicação da força normal para que elas fiquem opostas e se equilibrem. Legal? E aí você, né, pode ver vários outros exemplos, né, principalmente na parte de arquitetura, né, arquitetos, né, que produzem assim obras de arte, né. Então, se você analisar friamente, você vê que eles equilibram a força-peso do conjunto manipulando as massas. Massa, né? É muito bonito. Não se esqueça de deixar o like aí no vídeo, né? Mandar para um amigo, se inscrever no canal, tá? Aqui a gente termina o curso de centro de massa, né? Centro de gravidade. E a gente agora tem condição de começar a estudar momento, ou torque, né? Ou equilíbrio de um corpo extenso. Legal? Um abraço, bons estudos e até as próximas aulas.